Nós levantamos pela manhã, de repente bate aquela fome e nessas horas nada melhor que um pãozinho quentinho, ainda mais se for caseiro. Se você não sabe produzir seus próprios pães, este vídeo é para você. E assim como em todos os meus vídeos, os ingredientes estão abaixo do vídeo, na descrição. Eu começo a minha receita colocando no copo do liquidificador 2 ovos inteiros, sem as peles das gemas, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 3 quartos de xícara de chá de óleo. É aquela xícara de chá faltando um dedo para encher. Aqui eu tenho um pacote de 10 gramas de fermento biológico seco, mas eu prefiro usar o fermento biológico fresco. 2 tabletinhos daquele fermento, fica melhor. Como eu tenho muito fermento seco aqui, eu vou utilizar ele mesmo. E vou utilizar aqui 400 ml de água morna. Cuidado para a água não ficar muito quente, vai prejudicar a sua receita. O restante dos ingredientes é opcional. Meia cebola picada e uma pitadinha de orégano. Aqui tem mais ou menos 1 colher de chá. Agora vamos bater por mais ou menos 2 minutos até que tudo se dissolva muito bem. Já se passaram 2 minutos e agora vamos começar a preparar a massa. Para isso nós vamos utilizar 1 kg mais ou menos de farinha de trigo. Coloque uma quantidade numa bacia que seja grande e você vai precisar de 1 colher de pau, de preferência essas chatas, vai ficar mais fácil para você trabalhar a massa. Se não tiver, serve a comum mesmo. E tenha à mão pouco mais de farinha, porque às vezes passa de 1 kg, até dar o ponto, dependendo do tamanho dos ovos, pode passar de 1 kg de farinha de trigo. Às vezes vai menos, às vezes vai mais. Nós vamos misturando aqui aos poucos. Quando você não aguentar mais mexer com a colher, você já sentir ela pesada, vamos partir para a próxima etapa, que é sovar. Aí nós vamos ter que colocar a mão na massa, literalmente falando. E nós vamos acrescentar todo o líquido aqui. Vejam que já está começando a ficar pesado para mim, mas é assim, mexa bem no fundo da tigela. Ó, vai dar mais de 1 kg de farinha, foi o que eu disse. Essa receita aqui costuma render 4 pães grandes. Já ficou praticamente impossível para mim mexer esta massa com a colher. Então toda esta farinha, tudo isso que não está ainda homogeneizado, nós vamos trabalhar na bancada. Se você estiver trabalhando numa mesa, forre com filme plástico a sua mesa de granito. Aqui não dá porque tem aquelas beiradinhas que me impedem de fazer isso. Eu tentei e não consegui. Uma espátula ajuda muito nesses casos. E olha, não desperdice massa. Raspe tudo. E não fique desesperado com essa melequeira. É assim mesmo. E eu tenho aqui uma outra espátula. Então essa espátula aqui vai me ajudar muito na hora de mexer a minha massa. Porque ó, é ela que vai dar essa virada aqui. Eu vou colocar a mão o mínimo possível, até porque me dá um pouco de gastura essa melequeira aqui. Mas chega uma hora que você vai ter que colocar a mão na massa, não tem jeito. Se estiver difícil para sair, dá uma passadinha na farinha de trigo, que aí para de grudar. Jogue farinha por cima, você só põe peso na mão depois que a massa parar de grudar. Vai com as pontas dos dedos, como se você estivesse fazendo aquela farofa para torta. É assim que nós vamos trabalhar a massa agora. Ajuda com a espátula, a gente vira aqui. E cuidado, não vai acrescentando farinha de trigo de monte não. Enquanto essa farinha estiver na mesa, você vai trabalhando com ela. Não vai jogando aqui porque está grudando, porque seu pão pode ficar duro. Ela já firmou, esqueça os dedos agora. E a massa está chegando no ponto. Se as suas mãos ficarem muito sujas com massa, coloca um pouco de farinha de trigo na mão, vai até a pia e esfrega apenas, para sair tudo. Não lave as mãos, porque você pode vir com as mãos úmidas para cá e a sua massa pode demorar mais para chegar no ponto. Olha esse movimento de sovar aqui, ó. Você pega aqui e traz para cá. Com o tempo você fica automático nisso. Começou a grudar,
Joga na bancada agora, não joga na massa não. Isso é o que nós chamamos de rasgar a massa. Você vai fazer isso para que tudo fique incorporado, inclusive o fermento possa liberar suas bolhas de ar. E o segredo do pão está aqui. Quanto mais você sovar a massa do pão, melhor ele fica. Você tem que sovar essa massa por pelo menos uns 15 minutos. Só que a gente faz para soltar as bolhas de ar que ficam dentro da massa. Depois que ela chegar no ponto, você não faça mais isso, senão a massa diminui muito. Nós vamos sovar ela depois mais uma vez, mas só para modelar os pães. Aí você tem que sovar com mais delicadeza. E você não precisa pôr tanta força para sovar a massa assim. É que eu sou homem, né? Não precisa se preocupar, charão. Eu não vou conseguir sovar desse jeito. A gente não controla muito a força. O importante é você trabalhar bem a massa por uns 15 minutos, pelo menos. Enquanto você afundar a mão aqui e ela estiver grudando, ela não está no ponto. Ó, gente, soltando normal, a massa chegou no ponto. Não acrescente mais farinha aqui. Naquela mesma bacia que usamos anteriormente, vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo no fundo, colocar a nossa massa, abre ela aqui e com a ajuda da espátula divida ela em 4 partes iguais para que o ar possa ser liberado de dentro dessa massa, para que a massa possa expandir aqui. Então você faça isso aqui. Eu vou cobrir todo com filme plástico aqui, para que não entre ar aqui dentro, o calor também não escape, que quanto mais quente tiver, melhor vai ser o crescimento dessa massa. Eu cobri com filme plástico e coloquei a tampa por cima. E agora eu vou deixar dentro do forno, num lugar quente, no armário, qualquer coisa que seja bem abafado, para que essa massa possa crescer. Vai ficar crescendo por 1 hora. E 1 hora, pessoal, é tempo mais que suficiente para você preparar o recheio. Aqui não tem segredo. Eu piquei um gomo de linguiça calabresa e estou refogando aqui com meia cebola. Agora eu vou acrescentar um tomate inteiro picado. Eu retirei a semente, se você quiser pode retirar a pele também. Vou acrescentar orégano. E como a linguiça calabresa é bem salgada, por enquanto vou dispensar o sal aqui. Só no final é que eu vou sondar como é que isso está. Aqui eu tenho meia xícara de chá de azeitona fatiada. E o recheio você faz ao seu gosto. Se você quiser, acrescente pimenta. Nós vamos cozinhar isso aqui até esse tomate se desmanchar. O recheio já secou. Eu vou acrescentar aqui menos de meio pimentão. Eu piquei muito bem. Eu não vou exagerar porque o pimentão tem o hábito de roubar o gosto dos alimentos. Eu gosto muito de pimentão, mas não é obrigatório. Você vai mudando conforme o seu gosto. E aqui também eu tenho alho poró, que está congelado. Eu vou acrescentar aqui. Esse recheio tem que estar bem seco, pessoal. Não pode estar com água aqui, não pode estar úmido. Vai dar problema. Se você quiser, você pode fazer com recheio de linguiça também. Frango. E prontinho. É assim que tem que ficar o seu recheio. Não deixe o líquido aqui. E também não tampe a panela, porque senão o vapor vai se condensar na tampa, principalmente se for de vidro, e vai retornar ao alimento e vai complicar a sua vida. Pessoal, veja como a massa mais que dobrou de volume. Olha como cresceu. É assim que tem que ficar. Eu dei uma aquecidinha no forno e coloquei lá dentro. Eu vou voltar essa massa para a bancada. Agora vamos sovar de novo essa massa. Só que, presta atenção, não põe força. Se você sovar muito, perde todo o crescimento. Eu vou dividir em 4. Eu tenho uma balança aqui na minha casa. Eu costumo pesar, quando eu faço pães grandes, cada parte dessa aqui dá um pão grande.
Eu peso partes iguais, dá mais ou menos 360 gramas. Eu já tenho bastante prática nessa massa, que é uma receita que eu faço desde os meus 16 anos. Eu nunca troquei de massa de pão, mas desta vez eu vou modelar pães menores. Então eu vou cortar lá ao meio e na hora de abrir, eu abro primeiramente com as mãos. Deixo mais ou menos assim, do tamanho que eu quero. Se você não tiver rolo, não tiver prática com rolo, você pode fazer assim. Conheço uma pessoa que abre os pães só com as mãos. Eu já vi padeiros, inclusive, que só fazem isso. Eu gosto de usar o rolo. Abre aqui mais ou menos de um lado para o outro. Mais ou menos o tamanho que você quer que fique. E não tem problema ficar aqui, você não vai conseguir abrir uma massa toda retangular. As bordinhas aqui não deixe grosso, porque senão fica aquele pão com a borda grossa. O recheio está totalmente frio e seco. Quem me acompanha desde o começo sabe que eu não gosto de nada exagerado. Aqui eu vou fazer uns 2 pães recheados e o resto vai ser simples. Não deixa muito aqui porque depois ele pode vazar nas bordas. Você coloca o recheio, espalha bem e agora você vem enrolando. Pega aqui, vai com as pontas dos dedos. Sem mistério. Vendo? Se você deixou o recheio muito para a bordinha, ele acaba escapando dali de dentro. E aqui, ó, no final, deixa sem recheio, porque senão, se você rechear até aqui, ele não cola. Você não consegue dar esta colada aqui, ó. Não manuseie muito e ele vai para a forma. Eu untei a minha forma com óleo, mas se você tiver papel manteiga, forre com papel manteiga o fundo da sua forma, para depois você ter menos trabalho para lavar. E agora a gente coloca mais um pouquinho, mas não exagere, ó. Só isso aqui para a massa não grudar na bancada. E aqui vamos modelar outro pão recheadinho. A gente começa abrindo aqui. Tenta deixar com as mãos o mais quadradinho possível, depois facilitar com o rolo. Você puxa bem aqui, depois você leva para cima e para baixo. Só que não tem problema, ó. Veja que ficou largo aqui e fino ali. Não se estressa com isso não. O importante é as bordas aqui não ficarem muito grossas, como aqui, ó. Fica aquela borda esquisita depois. Tenta afinar aqui nas bordas. Agora distribuímos o recheio. E você começa a enrolar da parte mais larga. Vejam aqui. Se você começa dali, ele vem de uma forma errada. Você começa a enrolar da parte mais larga. Pega aqui com as pontas dos dedos. E vai no automático depois. Os recheados ficam mais gordinhos. Eu já modelei um sem recheio, eles ficaram magrinhos. Olha aqui como é que fica. Como sobrou só um pouquinho de recheio, eu vou fazer um pequenininho aqui. E vamos recheá-lo também. Vem trazendo da parte mais larga para a parte mais fina. Não faça o contrário, senão ele não dá esse aspecto aqui, ó, harmonioso do pão. E agora eu vou deixar crescendo, coberto por mais ou menos uns 20 minutos. E agora não temos mais recheio, nós vamos partir para os pães simples. Não aperta muito a hora que você estiver enrolando. Aliás, não aperte nada a massa, ó, senão fica aquele pão magrinho. Olha que bonitinho.
Aqui, sem muito segredo, eu coloquei uma gema, tirei a pele. Eu vou acrescentar uma pitadinha de orégano, mais ou menos uma colherzinha de café de óleo e leite. Vou aqui umas 3 colheres de sopa, vai no olhômetro. Vai também uma colher de café de açúcar. Essa misturinha vai conferir uma cor dourada aos meus pães. E olha como os meus pães cresceram, pessoal. Na verdade, ficou uns 30 minutos de repouso. E aqui, gente, antes que eu me esqueça, eu tô com uma faca bem afiada, eu vou fazer cortes na diagonal. Cuidado com os recheados, não abra muito porque o recheio pode vazar. Agora aqui os simples você pode aprofundar um pouco mais. Mas não aperta a faca não, porque se você vai fazer o pão murchar. Na culinária, a apresentação, a aparência conta. Pincela aqui, inclusive, nos sucos que você abriu. E eu deixei o forno aquecendo a 250 graus. Mas a partir do momento em que eu colocá-lo no forno, eu vou reduzir a temperatura para 200 graus. O forno já aqueceu, eu vou colocá-los agora e eu vou esperar mais ou menos uns 40 minutos, que é o tempo mais ou menos que isso aqui vai assar. Pessoal, acabei de tirar meus pães do forno. Levou mais ou menos 50 minutos no forno. Quando atingiu um ponto dourado, eu não liguei o dourador, só liguei nos últimos 15 minutos. Começou a assar demais aqui, eu cobri com papel alumínio. Faça isso se acontecer com você esse episódio. Aquela bandeja pequenininha, eles assaram mais rápido. Pão é o seguinte, eu conheço pelo cheiro se está assado. Pão, bolo, torta, eu sinto o cheiro, eu já sei que está pronto. Mas se você não tem essa prática, faça o seguinte, você bata com as costas dos dedos no pão. Se você ouvir um barulho de oco, o pão está assado. Agora está muito quente, eu vou esperar tudo isso esfriar para depois cortar. Meus pães já esfriaram. Vejam aqui como ficaram bonitinhos esses pequenos. Este aqui é o recheado e este aqui é o sem recheio. Você pode fazer, como eu disse, o tamanho que você quiser. Esse ficou bem grandão, é o tamanho do pão que eu faço normalmente aqui para minha casa. Eu não costumo fazer pequenos, eu faço grandes assim e congelo por 3 meses até no freezer. E eu vou cortar este grande aqui pra gente ver como é que tá por dentro. Olhem como fica fofinho este pão. Nada esfarelando. E agora vamos ver o recheado. Vou cortar ao meio também, porque é onde está a maior parte do recheio. Olha ali. Oh my God! Fica parecendo um rocambole. Não fica aquele recheio exagerado. É importante o recheio estar bem sequinho para que ele não fique um pão solado. Se você deixar muito úmido, ele vai solar a massa por causa da umidade. E é isso aí, pessoal. Esta receita você pode congelar no freezer, coloque em saquinhos próprios para congelamento. Você pode congelar, depois você retire e deixe descongelar naturalmente antes de consumir. Rapidinho ele descongela. Se você quiser quentinho, use air fryer, se você tiver, ou forno elétrico, ou forno convencional. E o vídeo de hoje foi este. Eu agradeço a Deus por mais este vídeo realizado, a vocês que estão me acompanhando neste canal, a você também que chegou agora e se inscreveu. Não se esqueça, ative o sininho de notificação para você receber todas as postagens. Eu termino este vídeo deixando um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.